havendo num Da legal, idade, ela não vai ter a maturidade, invocando né, a proteção de Deus, declaro essa primeira sessão da primeira Câmara Civil. Leitura e discussão da sessão anterior. Aprovado. Ordem administrativa. Não, julgamentos judiciais. Presente o advogado. Senhor presidente, na ordem administrativa. Oi, não, excelência. Na ordem administrativa, eu tenho um voto, profundo voto de pesar pelo falecimento de uma irmã do colega nosso, né? Barra do Virgílio, não foi? Faleceu, né? A irmã de Barra do Virgílio propõe um voto de pesar. Pois não, já estava também aqui a morte da senhora Zeneide Fernando Macedo de Paiva, né? É. Ocorrido ontem, ela é irmã de Barra do Virgílio, Barra do Cornélio. Também. Aprovo. Se associa. Também propõe voto de concordações às senhoras Regina Alvarenga Medeiros Santos, esposa do embargador Cláudio Santos, senhora Renata Morgana Miranda Braz Mota, esposa do embargador Lermano Mota, pelo transcurso dos seus aniversários dia 17 e 23 do corrente mês. O Cornélio, embargador Lermano. Também. Obrigado. Aprova. Bem-te associa. Há alguma proposta de comunicação do embargador Lermano? Sempre a parte, sempre a posição. Também não tem. Desembargador de Lermando, eu acho que mais. Aquela questão de ordem. Posteriormente, Logo quando iniciar a sessão mas é porque eu judicial. refleti, depois eu falo Mas é com Vossa bom Excelência. colocar antes da. Eu falo com Vossa Excelência porque eu refleti e depois, Certo, tá bom. depois eu explico a Vossa Tá bom. Excelência. Os processos com ampliação de core vinculados ao embargador Cláudio Santos não serão julgados, porque o mesmo se encontra em período de gozo de férias. É só com esclarecimento, Badu. Todos os processos que estão no PJE, na sessão virtual, hoje serão julgados por nós três, não é isso? Há uns processos, o embargador Cláudio Santos, o embargador Liderman está falando comigo há pouco tempo, e que ele saiu, né, o processo passou para a pauta de hoje, não foi iniciado o julgamento na passada, no entanto, constou o voto dele. Aí eu queria saber, eu voto, eu acho que eu devo votar, o embargador Liderman deve votar, já que nós estamos aqui liberados, a Câmara hoje só tem 3, e nós estamos Está tudo adiado aqui. Tá? habilitados a julgar. Então, eu queria esclarecer isso. porque eu acho Alguns que ele já colocou os votos, né, desembargador Cláudio Santos? votou, mas a sessão está começou ontem, né? E ele estava de férias. Né? Se tiver julgado na passada, tudo bem que ele estava presente. Na presença. Mas a Mas sessão até foi se transferida para segunda-feira, não é, Jaqueline? Foi. Sim. Pelo menos o meu tem o 19 e o 20. Tem um voto lançado dele, mas a sessão é outra, está começando hoje. Eu vou lançar meu voto, porque eu já estou entendendo assim, entendi na sessão passada, e vou lançar meu voto também, apesar de estar o dele, porque eu entendo que a sessão começou segunda-feira a votação. Segunda até sexta, Pronto, né? Depois se alguém quiser, Pois a gente suscita vai alguma coisa. suscitar. Pois não, excelência. Embargador Lermano. Concorda também com o embargador Cornélio? É isso mesmo, do Vossa Excelência, o 19 e o 20, se eu não me engano, aqueles processos. Assim ficou certo que todos os processos da semana, né, Sim. são votados Os de virtuais. segunda. Os virtuais, de Os segunda a virtuais. Se sexta-feira. houver pedido de sustentação, não, passa para a semana seguinte. E Sustentação é outra questão. somente no dia da sessão, quando houver sustentação oral, né? No retorno do desembargador Cláudio, eu tenho até uma proposição para fazer nesse Vai sentido, fazer. para a Câmara analisar, É. mas vou aguardar o desembargador Cláudio retornar. Aí eu tenho uma proposição para nós analisarmos juntos quando o desembargador Cláudio retornar. Vamos aguardar, não, deixar a Excelência usufruir do justo O descanso. primeiro é o 19, né? O doutor... O 19 está com pedido de vista, ele já lançou o voto, já? Lançou no 20. No 20. Porque o 20 Ah, é ele outra pediu- sessão. Ele pediu vista? Pediu vista. Não, então eu não voto não. Se ele pediu 19 vista, e tudo 20 bem. ele pediu vista, certo? Tudo bem. Então eu não voto nem no 19, nem no 20, que os dois são conexos, não é isso? São conexos. 19 e 20 Então, se ele pediu vista, aí tudo bem, permanece com É ele. de Vossa Excelência, o 19? Não. É?
Vai começar aí, doutor João. 19, né? Doutor Ricardo Salles Lima. Ricardo Salles. Então é isso, é? É, tá com vista de barco do Cláudio Santos, vai ser Só pra julgado. retornar, porque tá com vista pra isso. Tá Tudo com bem. vista. Vinte e quatro, doutor Fernando Benevides. 24. É apelação C0829356 2020, apelando de JFDO, advogado Ferreira dos Santos Bentes, apelado FLDSO-RLADOMA, advogada Ana Beatriz Ferreira de Melo e outros. A todos os bagulhos de Lemano Mota, está em mesa, excelente? É o 24. Só tem um advogado inscrito. São dois advogados. Está em mesa. Está em mesa, excelência, dia 24. Está com a palavra 15 minutos, nossa vez. Saudações, excelentíssimo presidente dessa primeira Câmara Civil, desembargador Expedito Ferreira. Saudações também ao eminente desembargador Lermando Mota, relator deste feito. Saudações também ao desembargador Cornélio Alves, integrante dessa compõe essa Câmara. Saudações à nobre representante do Ministério Público, doutora Jeane, servidores desta casa, advogados e todos que se encontram aqui presentes. Trata-se de uma apelação civil em que se sustenta o reconhecimento de uma sociedade, de uma maternidade afetiva, em que a gente vai ter que fazer uma pequena digressão do tempo, desembargador, para entender o caso. Como é que se deu esse caso? Excelência, por gentileza. Vossa Excelência, eu estou vendo aqui, advogado. Tem outro advogado. Porque tem outro Tem advogado. dois, Ele está dois, constando aqui Eros Ferreira, não é isso? É porque é do mesmo escritório, desembargador. Ah, Eros Ferreira, mesmo escritório. mesmo escritório. Ah, tudo bem. Vossa Excelência representa a parte apelante. Isso. Ah, muito bem. Muito obrigado. Vamos lá? Bom, como eu estava dizendo, o caso, a apelação tem dois pedidos, certo? Um pedido principal, que é o reconhecimento de uma maternidade socioafetiva, certo? E um pedido alternativo para afastar pelo menos uma litigância de má-fé. Os senhores compreenderam o caso, faz-se necessário uma pequena digressão aqui dos fatos da causa. O que é que ocorreu especificamente nesses autos? Ainda na década de 70, 60 e pouco, houve aquela prática costumeira aqui no Nordeste de pegar uma menina para criar, certo? No caso, o apelante. E essa senhora, que é a mãe do apelado, pegou essa menina e por muito tempo ficou até completar os 12 anos. E quando completou os 12 anos, por meio de testamento público, certo? Reconheceu a filiação, pelo menos na ótica do apelante, e eu vou ler a cláusula depois para vocês, e deixou todos os seus bens para ela. O que é que ocorreu? Quando ela já se encontrava com aproximadamente 18 anos, essa senhora, que é a mãe do apelante e apelado, ela engravidou. Deu à luz a um filho biológico. E o que é que ela fez? Ela revogou o testamento. Então é a primeira celema que nós nos deparamos. A revogação das causas patrimoniais tem o condão de apagar a filiação? No nosso entender, não. Além dessa prova documental, o que é que nós temos? Nós temos uma declaração da própria mãe de apelante e apelado, junto à Imperne, colocando como dependente. Nós temos uma declaração também dessa senhora reconhecendo como dependente, junto ao Sindicato dos Auditores. Além disso, a gente traz para os autos que durante toda a vida dessa senhora, ela foi mantida pela mãe de apelante e apelado. E aqui eu começo a citar o manancial de provas que nós trazemos. Só para registro, só para vocês terem noção. Reforço o testamento, reforço a declaração do IPR, reforço e ratifico a declaração junto ao Sindicato dos Auditores, mas o mais importante nesse caso aqui é a conduta dessa senhora.
Porque durante toda a sua vida, parece que ela criou dois mundos. O mundo do filho biológico e o mundo da filha socioafetiva. Por quê? Durante toda a sua vida ela manteve, tratou os filhos dessa senhora como netos, deu apartamento. Existem os extratos das mesadas mensais durante toda a vida. Enfim. E ainda tem um detalhe muito importante, que eu acho que é o ato de última vontade dessa senhora, que já se encontra falecida. Depois disso tudo, ela guardou esse testamento que foi revogado por 30 anos e entregou à apelante, e lançando a seguinte afirmativa: a senhora ainda vai precisar desse documento. Então, quais são os questionamentos que surgem? Como é que você sai de casa, vai ao cartório, faz um testamento público, reconhece uma filiação, vai ao IPERN, vai ao sindicato, mantém por toda a vida, e o que é muito peculiar, para que guardar esse testamento por longos 30 anos? Então, a situação que se posta nos autos é essa. Existe a sentença de piso, não reconheceu e aplicou uma litigância de má-fé. Mas não é essa a ótica da apelante. Então, eu incito aos senhores a fazer uma reflexão. O que daria motivo para, durante todo esse tempo, se guardar esse testamento teria sido revogado? A jurisprudência, a doutrina da época do Código 16 é muito tranquila. A revogação só afeta, só incide nas cláusulas patrimoniais do testamento. Jamais no ato de reconhecimento de filiação. Trago aqui precedente do STJ, os ensinamentos de Ponte de Miranda, o Washington de Barros e toda a doutrina. Então, queria agradecer a paciência dos senhores. Muito obrigado pela atenção. Pois não, senhor. Doutor Diogo Pignotário de Oliveira. Pelo apelado, né? Isso, pelo apelado. Muito bom dia, senhores desembargadores, excelentíssimo relator, desembargador Lermando, desembargador Expedito, desembargador Cornélio, ilustre membro do Ministério Público, colegas advogados aqui presentes. Esse processo é um processo que, de fato, gera uma repercussão na vida não apenas do apelado, né, do representado, né, pela minha pessoa, mas no seio de toda a sua família, né, porque diz respeito a uma questão, né, que naturalmente afetará, né, todas as circunstâncias familiares, uma vez que diz respeito a uma busca incessante pelo reconhecimento de uma maternidade socioafetiva que nunca existiu. E não sou só eu que estou dizendo isso, a própria sentença apelada reconhece, pautada nas provas, né, em toda a documentação trazida aos autos e na instrução colacionada, a qual teve a parte, né, apelante e apelada condições, né, de produzir as provas necessárias. E talvez a única verdade dita aqui pelo meu colega que me antecedeu em termos de provas, e não sou eu, repito, que digo isso, é que o testamento que foi feito pela senhora mãe do Fabriciano, que aqui se encontra presente, dada a relevância e a importância desse julgamento para a sua vida, uma vez que se trata de uma questão, né, que discute o possível reconhecimento ou não da maternidade socioafetiva de sua mãe, e ele é o único filho biológico que ela, né, teve em vida. Talvez a única verdade, como eu dito e repito, né, não uma ilação feita pela minha pessoa, mas pelas provas produzidas e pela própria sentença, é que o testamento, feito em 1974, ele foi revogado em 1981. Antes, portanto, do nascimento do senhor Fabriciano, né, ora apelado. Não há, portanto, condições de crer, e isso evidentemente não foi provado nos autos, aquilo que foi trazido aqui na tribuna antecedentemente, de que o testamento foi guardado por 30 anos e apresentado à parte. Ora, se 7 anos depois a própria mãe do senhor Fabriciano
revogou o testamento então produzido, e ela nem o precisaria fazer. A própria legislação vigente à época, o Código Civil de 16, né, no seu artigo 1750, replicado quase que ipsis literis no Código Civil de 2002, trazendo praticamente a mesma redação, já é muito claro ao dizer que, sobrevindo descendente sucessivo ao testador, que o não tinha à época, ou não o conhecia, quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobrevier ao testador. Ela nem precisaria, portanto, revogar o testamento que o fez de livre e espontânea vontade em 1974, quando não tinha filho algum. Mas assim que engravidou, resolveu fazê-lo. E é bem verdade que, de fato, a mãe do senhor Fabriciano ajudou financeiramente e residiu com a senhora apelante. Mas não só com ela, com outros primos, com outras sobrinhas. Isso ficou muito bem provado no processo, que ela não era a única beneficiada, né, portanto, pela situação de vontade, de boa vontade da mãe do senhor Fabriciano, né? E ela poderia ter adotado em vida, sem problema algum, né, a senhora apelante, mas não fez. Não fez porque não o quis. O reconhecimento de uma maternidade socioafetiva é algo tão de extrema relevância para o mundo jurídico que ele exige, né, pela doutrina e pela jurisprudência, requisitos muito fortes. Requisitos que precisam estar muito bem provados e não apenas meros indícios, né, ou meras situações, ou meras ilações, né, como, por exemplo, é necessário, é requisito que tanto a doutrina quanto a jurisprudência traz para o reconhecimento da maternidade socioafetiva, que a pessoa use o nome da mãe. Ela não usa, a apelante não usa, nem nunca usou o nome da Dona Creuza. É preciso, segundo, que a pessoa seja tratada como filha e que trate, evidentemente, a pessoa com quem se busca a maternidade socioafetiva como mãe. Isso nunca aconteceu. E repito, não sou eu que estou dizendo isso, são os fatos provados e tudo aquilo que foi colacionado ao processo, seja na instrução, com os depoimentos orais, de testemunhas das partes, seja com as documentações juntadas e acostadas aos autos. E mais, terceiro elemento, é preciso que a parte possua perante a comunidade o reconhecimento e a reputação como filha, que ela seja reconhecida como tal. Afinal, trata-se de um reconhecimento, de uma busca de reconhecimento de uma maternidade socioafetiva. Portanto, perante a sociedade, é preciso que a sociedade enxergue aquela pessoa como filha, seja pela criação, seja pelo contato, pelo convívio. E isso, repito, nunca aconteceu. Não restou provado, desculpe, no processo, que havia qualquer tratamento, tampouco reconhecimento por parte da comunidade de que a apelante era filha da Dona Creuza. Né? São inúmeras as declarações juntadas ao processo, por escrito. São vastos os depoimentos trazidos aos autos nesse sentido, né? E o STJ declara e evidencia que esse reconhecimento de maternidade socioafetiva, ele precisa ser a manifestação da vontade livre de estabelecer esses laços, não de modo unilateral, mas de modo bilateral, né? O STJ, no agravo regimental no RESP 137-1048, julgado em agosto de 2015, ele deixa claro, entre aspas, a filiação socioafetiva, para ser reconhecida, depende da demonstração da vontade manifesta do adotante de estabelecer laços de parentesco com efeitos patrimoniais. Se isso existiu, isso acabou em 1981, quando da revogação do testamento público
tão prolatado como prova aqui por parte da apelante. Uma prova que há mais de 40 anos não existe mais. E só para finalizar, é importante deixar claro o único propósito que move a apelante no início do pleito autoral, quando o fez perante o juízo singular, que é o efeito patrimonial. Não há outro objetivo aqui, infelizmente. E o grande exemplo disso é que, pouco mais de 20 dias após o falecimento da dona Creuza, 20 dias, quando sequer o seu filho biológico tinha iniciado qualquer pensamento em torno de ingressar com o inventário dos bens deixados pela sua mãe, o seu único filho, a apelante ingressou com ação de inventário, que obviamente foi extinto sem julgamento do mérito, porque ela não tinha condições de herdeira. E com isso eu fecho a sustentação oral, clamando a essa egrégia Câmara que mantenha em todos os seus termos a sentença de primeiro grau, inclusive o pleito reconhecido de litigância de má-fé, uma vez que houve clara mudança dos fatos para obtenção de resultado fraudulento por parte da apelante. Muito obrigado, um bom dia a todos. O relator, doutor Lermano, pelo conhecimento e provimento ao recurso, né, Vossa Excelência? A unanimidade nos termos. Tem alguma coisa aí a esclarecer? Doutor Lermano. Eu penso que é importante, eu peço até a paciência das partes, dos advogados, trazer, mais do que esclarecimento, trazer parte do voto, porque é uma questão, não diria propriamente complexa, data vênia, mas é uma questão que pode trazer alguma natural divergência em função de alguns fatos. Eu digo aqui, no meu voto, consoante relatado, se volta a apelante quanto à sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que postulava o reconhecimento de maternidade socioafetiva pós-mortem e consequente direitos sucessórios correspondentes. Compulsão dos autos, entendo, data vênia, que a indignação não comporta acolhida, devendo ser mantida a sentença atacada. Isso porque, embora não se ouvide que no direito brasileiro se admite o reconhecimento da filiação pelos laços socioafetivos desenvolvidos entre os pretensos pais-filhos, é disso que, para a demonstração da plausibilidade da pretensão filial afirmada, não é suficiente a simples alegação, sem a presença de provas contundentes e sólidas que evidenciem a veracidade dos fatos apresentados. No caso dos autos, analisando o acervo colacionado, penso que não logrou êxito a autora apelante em evidenciar a natureza materno-filial do vínculo mantido com a de cujos, senhora Creuza dos Santos Oliveira, onde que lhe competia, conforme o artigo 373 do CPC, capaz de autorizar a declaração judicial postulada. Com efeito, em que pese sustenta a autora recorrente que, por ocasião da lavratura do testamento, id 1652-1027, datado de 7/2/74, teria falecido atribuído à apelante a qualidade de filha e que tal declaração seria irrevogável e irretratável, não podendo ser desconstituída pelo advento de nova prole, analisando detidamente o teor do documento referido, entendo que a alegação não comporta qualquer acolhida. É que, diversamente do que quer dizer a apelante, não houve reconhecimento do estado de filiação pela então testadora, já referida. Ao revés, restou expressamente consignado que a testadora é solteira, não tendo nenhum filho, quer natural, ilegítimo ou adotivo, não tendo desta forma qualquer descendente, tendo unicamente ascendente que é a sua genitora. Assim, não se ouvide que o reconhecimento dos filhos havido fora do casamento é irrevogável, na forma do artigo 1609 do Código Civil. Referido testamento não tem o condão de evidenciar
a maternidade socioafetiva deferida, pois simples menção de que a testadora, tia materna da recorrente, nutria por ela verdadeiro amor maternal. Tanto é que o mesmo documento textualmente qualifica a apelante como sobrinha da testadora, Creuza dos Santos Oliveira. Some-se ainda que, quando da elaboração do referido testamento, no ano de 1974, a Decurge não possuía filhos, o que somente veio a ocorrer em 23 de 5 de 81, quando ainda estava grávida do apelado. ID 16.521.296, tornando sem efeito, portanto, a disposição de última vontade antes consignada que havia destinado à apelante parcela dos bens da Decurge como sobrinha legatária. E ainda que não fosse, o artigo 1793 do Código Civil assenta que, aspas, sobrevindo descendente suscetível ao testador que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Nesse norte, ainda que não houvesse a de cujos oportunamente revogado o testamento, como de fato o fez, frise-se, a sua ruptura teria ocorrido op legis, independente da vontade do testador, pela superveniência de circunstância relevante, advento de um herdeiro necessário, então inexistente, capaz de alterar a manifestação de vontade consignada. No outro pórtico, a prova oral produzida revelou que a de cujos era pessoa generosa, solícita, que ajudava a todos que a rodeavam e que lhe era comum acolher consigo pessoas necessitadas, sobretudo parentes, sendo recorrente um destes beneficiados e que jamais teria existido relação filial entre a apelante e a senhora Creuza. E eu trago aqui vários trechos da sentença, já caminhando para o final, para dizer que desse modo, penso que a julgadora, a qual valorou de forma fundamentada o acervo colacionado, tomando em conta o conteúdo da prova oral produzida e o peso que a mesma possui, a considerar a estrutura do direito material em disputa. Sob outro prisma, necessário ter em mira que a maternidade é muito mais do que a prestação de auxílio econômico e educacional, e a presença destes critérios por si sós não tem o condão de tornar alguém filho socioafetivo. É necessário que haja reconhecimento voluntário e desprovido de vícios acerca daquela relação construída pelo afeto, amor e companheirismo entre as pessoas envolvidas, para que exista, por consequência, o reconhecimento da relação familiar fundada na socioafetividade, o que não restou caracterizado no caso em debate data vênia. Acresça-se que a apelante nunca perdeu os vínculos com seus pais e irmãos biológicos, tendo inclusive voltado a com eles residir antes de casar, ainda que por pouco tempo. É preciso, pois, respeitar integralmente a memória e a imagem de quem já faleceu, especialmente o do direito de ter a sua história narrada como ela efetivamente ocorreu. E no presente caso, não restou comprovado que houve pela falecida senhora Creuza dos Santos Oliveira o público reconhecimento da sobrinha apelante como se filha fosse. A esse respeito, é a própria recorrente que destaca que, aspas, a falecida sempre a teria orientado a chamá-la de tia, corroborando o entendimento de que jamais houve pela de cujos o desejo inequívoco de atribuir à apelante a qualidade de filho. Desse modo, a inexistência de uma relação de carinho e cuidado entre a falecida e a sobrinha não é suficiente à caracterização do estado de filho, requisito indispensável para a declaração de maternidade socioafetiva. Desse modo, não tendo apelado no agrado êxito, voto pelo conhecimento e negando provimento ao apelo. Inclusive, parcialmente, porque somente para afastar a litigância de má-fé, não é, que se alegou mantida por mais... parcialmente, porque estou afastando a alegada litigância de má-fé. É como voto. Pois não, excelência. A unanimidade nos termos do voto do relator, conhecendo negando provimento ao recurso. O 36. O Alessandro
Almeida, está presente. Apelação civil 082-645-974-21. CDDS Serviço Médico Limitado apelante, doutor Renato Augusto de Paiva. Apelado, representante do município de Natal, Procurador-Geral do município. Relator, Esmador Cornélio Alves de Reis. Está em mesa, excelência. Perdão? Quem? CDDS, excelência. Hein? Pelo apelado CDDS. CDDS Serviço Médico. Só tem a sustentação? Só tem um inscrito? Só tem um. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Dispensa, né? Dispensa, excelência. Pois não, excelência. A unanimidade, né, excelência? Agradeço, excelência. Desejando um bom trabalho. Agora o 23, trabalhador Lermando. 23. 23. Operação Civil 081 1578 48 2020, primeira Câmara Civil, Pelante Eldorado, Operadora de Consórcio Limitada, advogado Cláudio Rarenga Medeira Murim, e hoje apelado Nazide Maria de Souza Gomes, advogado Lúcio José de Abreu Pontes, pagador Lermano Mota, relator. Está em mesa, né? A doutora representa quem? Apelante, Apelante. desculpe, Eldorado. Eldorado, né? Eldorado, administradora do consórcio. Tem duas sustentações, Só Acho que um. só uma. Então o voto o recurso está sendo provido, né? Está provido, Está dando excelência. provido, Tá. Sentença de parcial procedência, cobrança de seguro prestado misto para a quitação do consórcio. Não acolhimento, nem existência de prova da contratação, bem como falta de comprovação do respectivo pagamento. Extratos juntados que não demonstram cobrança de seguro presta mista. Seguro indevido. Sentença reformada. Recurso provido. Ah, excelente, era isso mesmo. Obrigada. bom. A Obrigada, bom unanimidade, dia a excelência. todos. Temos Obrigada, voto do relator. excelências. Bom dia a todos. O nono. O nome de minha relatoria, doutora Rebeca Câmara. Qual o número do... Nono. Só tem um advogado? Só. Doutora Rebeca. Operação Civil 0801 225 76 2018. Perante Arthur Ricardo Roque Celestino e outros. Advogado Leonardo de Carvalho, Vanderlei Luiz e outros. Rebeca Câmara Alves. Apelado Arthur Ricardo Roque Celestino e outros. Advogado Leonardo de Carvalho, Vanderlei Luiz Felipe Pinheiro Neto e outros, excelência. Comparável 15 minutos, vossa excelência. Obrigada, excelência. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa Câmara Civil. Saúdo a todos os presentes. Saúdo os desembargadores na pessoa do presidente, doutor Expedito, os servidores, aos advogados aqui presentes, doutor Arthur, que é a parte, é meu colega advogado, está aqui assistindo minha sustentação. Excelência, é importante a gente rememorar os fatos que dão conta da celebração desse negócio jurídico. O doutor Arthur Ricardo Roque, ele adquiriu esse imóvel das pessoas de Raul e Raíssa, já sabendo que estava adquirindo apenas uma parte do imóvel que seria desmembrado posteriormente. Não há nenhuma dúvida disso. Não há nenhuma dúvida também da ocorrência do negócio jurídico, ou seja, que o contrato foi efetivamente celebrado e quitado. Tanto que esse fato nem chegou a ser discutido na instrução processual. Ou seja, se realmente tinha havido contrato, se realmente tinha havido a quitação do contrato, a forma que tinha sido quitado, o que se sabia desde o início, e é fato totalmente reconhecido pelas partes, é que houve a celebração deste negócio jurídico. Adquiriu o imóvel com o objetivo de fazer um imóvel, de fazer um prédio para alocação de pequenos apartamentos, né, que popularmente se chama de kitnets, mas não iniciou de pronto esta construção.
A segunda parte do imóvel, ou seja, repetindo, o imóvel seria dividido e desmembrado posteriormente, né, desmembrado no procedimento administrativo do cartório, foi vendido ao senhor Gui Garrido. E no próprio contrato que foi celebrado entre a Raíssa, o Raul e o Gui Garrido, deixa claro que o objeto da venda era uma casa. Porém, para viabilizar a transferência do imóvel, né, adquirido pelo senhor Gui, da senhora Raíssa e do senhor Raul, se fez um financiamento da Caixa Econômica. E o financiamento da Caixa Econômica se vinculou ao quê? A matrícula do imóvel, obviamente, como é de praxe, não só a parte da casa adquirida pelo senhor Gui, ou seja, a parte adquirida pelo senhor Arthur também estava hipotecada à Caixa Econômica, impedindo, inclusive, o desmembramento, a lavratura de uma escritura pública em nome do senhor Arthur. Ele só veio ter ciência disso quando ele procurou as partes desse imbróglio para realizar o desmembramento, ou seja, em 2015, anos depois da celebração do contrato, inclusive com a chancela da Caixa Econômica, entre o Raul, a Raíssa e o Gui Garrido. O senhor Gui, inclusive, se prontificou a comprar o imóvel, seria o valor de 60 mil, parcelaria em 6 vezes de 10 mil, mas isso nunca chegou a se concretizar. Nós tivemos, inclusive, a impressão que ele estava ganhando tempo. Tanto que ele estava construindo no imóvel, né? Ele negociava, mas ele continuava construindo e não efetivou essa compra. E o senhor Arthur, efetivamente, hoje está sem a posse do imóvel e está no prejuízo financeiro, já que comprou, já que pagou e nem chegou a usufruir do imóvel que havia comprado. Nos requerimentos iniciais da petição inicial, ele justamente pede a indenização pelo dano material causado pelo negócio e também pelo dano moral. Há um imbróglio processual, uma discussão técnica acerca da prescrição quanto ao dano moral. Porém, excelências, essa prescrição não pode ser contada da data da celebração do contrato entre o senhor Gui e a senhora Raíssa, e sim da data que o senhor Arthur soube do imbróglio, soube que o imóvel de sua propriedade estava hipotecado à Caixa Econômica num contrato que ele não tinha realizado. Então, se ele soube em 2015, conforme prova dos autos, e ajuizou a ação em 2018, não há em se falar em direito fulminado pelo Instituto da Prescrição. Esse é um dos pontos que a gente traz aqui à baila para ser apreciado por esta Câmara Criminal. O importante, não vou tomar demasiadamente o tempo de Vossas Excelências, é que se pense que houve um negócio jurídico, isto é incontroverso, houve a quitação e o imóvel, a parte do imóvel vendida a Arthur, foi hipotecada num segundo negócio jurídico, obviamente sem a sua ciência, sem a sua sapiência, impedindo o desmembramento, a posse e o usufruto por ele. A condenação da sentença de piso foi apenas para a Raíssa e para o Raul, não condenando o Gui Garrido, que sempre soube, tanto que teve a intenção de perfectibilizar uma venda, né, uma compra, na verdade, que estava comprando um terreno, que estava hipotecando num contrato, um terreno do qual ele estava comprando apenas uma parte. Então, é indispensável que esta Câmara reconheça a responsabilidade solidária do Gui Garrido, bem como reforme a sentença no tocante à prescrição do dano moral. Nesses termos, pede deferimento. Pois assento, doutor Luiz Felipe Pinheiro Neto, virtual, estou com a palavra por 15 minutos. Bom dia, Excelência. Cumprimento esta primeira Câmara Civil do TJ do Rio Grande do Norte e todos os seus membros, na pessoa do doutor Expedito, que ora preside, e também o relator. Cumprimento todos os servidores do TJ
ao qual tive orgulho já de participar também como servidor. Cumprimento todos os advogados presentes, na pessoa, inclusive, da professora Rebeca Câmara Alves, da qual eu tive o prazer de ser colega de docência durante vários anos e que me ensinou bastante. E eu estou, nesse momento, representando aqui os senhores Raíssa e Raul, que foram, né, os demandados da presente ação, são também apelantes, então, da mesma maneira que o senhor Arthur Ricardo é apelante, nós também somos apelantes, é uma situação mútua aqui de apelação. E eu gostaria de focar em alguns pontos também, para também tentar ser o mais célere possível e colaborar com a eficiência desta corte. Em primeiro lugar, nós temos a questão relativa ao contrato, né, que como a própria professora Rebeca, a própria doutora Rebeca, ela apontou, houve aí um terreno que era de 400 metros quadrados, que originalmente era do pai de Raíssa, mas que doou para a própria filha, né, pensando já no futuro econômico da filha, pensando já numa espécie até de antecipação de herança, e que posteriormente a senhora Raíssa, tanto para si quanto para ajudar financeiramente os pais que passavam por uma questão de saúde, ela alienou em duas partes, né? Ela alienou uma parte, primeiramente, para o senhor Arthur Roque, e alienou uma segunda parte para o senhor Gui Garrido. A parte que foi alienada, para o senhor Arthur Roque não possuía nenhum imóvel, era um terreno limpo, né, que ficava na lateral do imóvel total, enquanto a parte que foi alienada para o senhor Gui, aí sim continha, além de uma parte do terreno nu, a casa também que fora construída. Em ambos os contratos, que inclusive foram juntados tanto pelo senhor Arthur quanto pelo senhor Gui Garrido, houve a menção de ser apenas uma alienação de uma parte dos imóveis. Em nenhum momento a senhora Raíssa e o senhor Raul enganaram qualquer que seja o senhor Arthur ou o senhor Gui Garrido, vendendo para uma parte e revendendo essa parte, seja no contrato oficial, seja num contrato paralelo, em qualquer acerto que fosse, para o outro. O que ocorreu é que, na venda para o senhor Arthur, houve um compromisso de desmembramento, pelo próprio senhor Arthur, né? A senhora Raíssa e o senhor Joaquim, eles eram muito novos na questão, o primeiro imóvel que eles vendiam, eles não tinham qualquer experiência a respeito disso, e o senhor Arthur já possuía um pouco mais de experiência, tanto que estava comprando para a construção, ele iria proceder com a venda, o desmembramento, algo que já era dado por certo para o senhor Raul e para a senhora Raíssa, tanto que o senhor Roque não os procurou posteriormente para informar qualquer problema de desmembramento. Então, quando eles venderam a fração para o senhor Gui Garrido, eles acreditavam que já teria ocorrido esse desmembramento. E que quando o senhor Gui Garrido fez o financiamento na Caixa Econômica, o fez justamente do terreno já desmembrado. Seria da matrícula do terreno ali que estava sendo vendido, mas daquele já desmembrado. Inclusive, uma pessoa que poderia comprovar as tratativas a respeito das vendas e do desmembramento foi a testemunha arrolada pela parte, né, por nós, por senhora Raíssa e senhor Raul, que foi a corretora da venda da época e que não foi ouvida pelo juiz de piso. O juiz de primeiro grau, ele não realizou qualquer instrução, apesar de requerimento expresso da nossa parte e apesar de concordância, principalmente do senhor Roque. Ou seja, já havendo logo de cara uma nulidade absoluta daquela sentença, justamente por cerceamento de defesa. É importante observar que o senhor Roque não requereu, bem como o senhor Gui, ambos não requereram produção de prova testemunhal. Ambos, né, se restringiram à prova documental por escolha própria de cada um, havendo esse cerceamento de defesa por nossa parte. Ou seja, senhora Raíssa e senhor Raul, que sofreram com prejuízo de não poder produzir prova. Ao contrário, como ficou inclusive marcado no acórdão que foi anulado originalmente, o acórdão dessa colenda da Câmara, o senhor Roque não utilizou todas as provas que tinha à disposição, ele não cumpriu totalmente o ônus probatório,
Por exemplo, ele não trouxe a comprovação dos danos materiais, porque inclusive também já havia sido reconhecido no primeiro grau, não trouxe a comprovação a respeito da conclusão, do pagamento do contrato, o que era seu ônus probatório, e como era algo essencial para demonstrar o interesse da causa, poderia ser reconhecido, inclusive, de ofício por este tribunal, que o fez. Né? É bom a gente recordar, é necessário que nós recordemos, que a nulidade que houve do acordo originalmente, que levou a esse novo julgamento, não se refere a este reconhecimento de ofício da ausência de provas, mas apenas da falta de intimação para oferecimento, agora não me recordo se da apelação das contrarrazões, né, posso depois ser corrigido por um dos senhores, justamente a respeito ali, né, desta apelação, ou seja, foi uma falha processual que foi apontada e não uma questão de mérito desse acórdão. Ele não chegou a ser abordado, inclusive porque, em nossa opinião, ele estava completamente correto. O que nós apontamos, inclusive, a respeito do que foi apresentado, é que desde a origem, o senhor Antônio Roque reconhecia que não houve nenhum ato ilícito por parte do senhor Raul, por parte da senhora Raíssa. Desde o início, na petição inicial, já se demonstra que o senhor Gui cometeu o ato ilícito. O senhor Gui teria cometido ali a ocupação indevida, né, do imóvel. Tanto que houve a tratativa entre os mesmos, na qual o senhor Gui, para tentar resolver essa questão da ocupação ilícita, tentou adquirir o imóvel do senhor Antônio Roque. Como é que ele poderia ter essa aquisição do imóvel sem que ambos reconhecessem que o senhor Antônio Roque era o proprietário deste imóvel? Verificamos que não houve ali uma tentativa de indenização, o que, inclusive, foi trazido aos autos pelo próprio senhor Antônio Roque, foi uma tratativa de compra. Compra-se o que eu tenho propriedade, ou pelo menos a posse. Como não havia posse à época, já que a posse não havia sido ocupada, o reconhecimento da propriedade. Além do mais, na própria apelação, e eu até, para facilitar a consulta dos senhores, vou aqui trazer o código, o ID 1313-8042, em diversos momentos o senhor Antônio Roque, que como bem mencionou a professora Rebeca, é advogado, escreveu esta petição, assina, ou seja, é de próprio punho, não podendo se falar de repente de uma má compreensão que às vezes pode ocorrer quando um cliente repassa um fato ao advogado, né, aqui é ele mesmo narrando fatos e impressões, ele diz o seguinte, e permitam-me ler apenas um trecho rápido. Importante destacar, é o trecho, salvo engano, parágrafo 2º, ponto 14 da apelação, ora citada. Importante destacar que o embargante reconheceu a boa-fé com que agiram esses embargados, né, se referindo ao senhor Raul e à senhora Raíssa, chegando em sua apelação, inclusive, a reconhecer que os mesmos sequer cometeram alienação em duplicidade, como se segue. Desta forma, né, então agora passo a citar expressamente o senhor Arthur em sua apelação. Desta forma, o engodo promovido pelo senhor Gui Garrido deve ser responsabilizado e, caso seja mantido a referida sentença, será injusto até para os recorridos vendedores, né, aqui refiro ao senhor Raul e à senhora Raíssa, que venderam apenas a construção do imóvel para o recorrido acima, e este se enriqueceu imotivadamente no ato de financiar o imóvel que utilizou de esperteza, para não dizer má-fé. E aí, na nossa própria peça, isso daí nós colocamos, por exemplo, aqui nas contrarrazões dos últimos embargos, nós apresentamos diversos momentos durante o processo em que o senhor Arthur Roque reconhece que a senhora Raíssa e o senhor Raul não cometeram nenhum ilícito. Se isso não é uma expressão clara da falta de interesse de agir, excelências, eu não saberia reconhecer outra, né? Uma expressão, inclusive, que nem estaria em livros didáticos, porque ela é tão clara, que talvez um doutrinador achasse que seria impossível de ocorrer. Numa peça de próprio punho,
a parte reconhecer que não houve prática de ato ilícito, algo que, frisamos, já está, de certo modo, presente em todas as peças que foram, inclusive, assinadas, foram protocoladas pelo próprio senhor Arthur Roque. Então, excelências, nós demonstramos aqui que houve uma série de problemas a respeito deste processo que atingem esta parte recorrente e também recorrida. A nulidade de uma sentença que a prejudicou exclusivamente pelo cerceamento de provas, que iriam, inclusive, corroborar esta boa-fé, a falta de prova, né, do próprio ajuizamento, dos próprios tanto danos materiais quanto da conclusão do contrato, também, e aí a gente pode destacar, né, caso queira se discutir, além da questão da prescrição que ocorreu, mesmo se a gente contabilizasse de 2015 a 2018, teria ocorrido, mas que o correto seria contabilizar do suposto ato ilícito, que é um ato efetivamente ilícito, mas ilícito apenas da parte do senhor Gui, né? Houve a prescrição do dano moral, mas mesmo que não tivesse havido, não houve nenhuma comprovação do dano moral. Por quê? Por mais que extensão de dano seja algo difícil de ser comprovada, a autoria deve ser comprovada. E não se comprovou nenhum ato ilícito cometido pela parte aqui, ora recorrido e também recorrente, que pudesse ter provocado dano. Novamente, como nós vimos, nós temos aqui apenas um ato lícito reconhecido pelo próprio recorrente, pelo próprio senhor Arthur. Então, pelo que nós apresentamos, nós pedimos hoje o desprovimento da apelação do senhor Arthur Roque, bem como o provimento de nossa apelação para que seja reformada a sentença, se não para sua anulação e produção de provas, ou então para logo o seu indeferimento do pedido, já que, como nós tivemos o prejuízo pela falta de produção de provas, se o pedido do senhor Arthur for indeferido, não haveria que se falar de prejuízo, de nulidade dessa sentença. Contudo, se não for do entendimento de vossas excelências o desprovimento já nesse momento, deve-se voltar para o primeiro grau para a produção de provas. É isso que solicitamos e pedimos aos senhores, a vossas excelências. Muito obrigado. Pois não, excelência. Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A unanimidade, excelência. Pela Câmara, os termos do voto do relator, excelência. 29, 30 e 31 do Barro do Cornélio. Doutora Fernanda Fernandes. Citação oral. Matérias são iguais, são idênticas? Muito bom dia. Algumas Barro do sim, Cornélio. excelência, e outras divergem. Número de ordem. 28, 29, 30 e 31. O 29 já houve o julgamento lá, né? Primeiro grau. Sim, Então a grau de instrumento fica sem objeto, né? o 29, né? O 29. O 29 fica sem objeto porque houve julgamento do agravo de instrumento. Não, 29, 30 e 31, não é isso? 29, 28, 29, 30 e 31. Ah, sim. Só que o 29, 28. isso, é um tempo. Não, estou falando do 29, que está. Do Banco do Irmão discorda do relator. 28. 28. Não, não. Pela ordem. Falta de interesse Um equacional, desses 29. processos é o de Laura Silva Santos. Não sei. Eu estou antecipando o 28 pela perda de objeto. 29, né? 29. Aí vamos para o 28. Pronto. 28. O 28, excelência. Eu perdi a suíte, não é isso? Pede a suíte, mas o custeio da hidroterapia. E aí também, no número de ordem 31, também vamos tratar da hidroterapia. Então, eu pediria aos senhores para que eu pudesse sustentar em bloco Fique à o vontade. 28 e o 31, fazendo as devidas colocações, se for possível. 28, 31 e o 30. O 30 é um outro assunto. Tá Aí certo. a gente trata em seguida. Bom,
Muito bom dia a todos os excelentíssimos desembargadores, a quem eu cumprimento, na pessoa do excelentíssimo desembargador presidente da sessão, desembargador Expedito Ferreira, cumprimento também o nosso relator, o relator do nosso agravo, o desembargador Cornélio Alves, muito bom dia também ao excelentíssimo desembargador Dilermando Mota, cumprimento ainda ao representante do Ministério Público, aos serventuários desta casa e aos advogados que nos assistem presencialmente, bem como quem nos assiste pelo YouTube. Excelências, o processo aqui que estamos trazendo ao julgamento dos senhores desembargadores, ele trata a respeito do custeio da terapia PediaSuite. O número de ordem 28, a respeito do custeio da terapia conhecida como PediaSuite e a terapia conhecida como hidroterapia. E, como adiantei aos senhores, o número de ordem 31 a respeito do custeio da hidroterapia. Bom, como os senhores muito bem já sabem, a terapia PediaSuite, ela consiste num método de utilização de órteses e próteses. Conforme já expliquei por algumas vezes aos senhores desembargadores, a pessoa que está se submetendo ao tratamento, que neste caso é uma criança, ela fica presa a um colete contendo tiras, né? E essas fitas elásticas são presas em um equipamento chamado gaiola, tem um nome em inglês também, mas popularmente é conhecido como gaiola, e a criança é fixada nessas fitas, nessa gaiola, e ali é feita a terapia neuromotora. O método em questão, como os senhores muito bem sabem, não possui comprovação científica da sua eficácia. E, em razão disso, especificamente, e de outros aspectos que irei detalhar aos senhores, é que a Unimed Natal rebelou-se contra o custeio de maneira administrativa e razão disso que o beneficiário ingressou com demanda judiciária, requerendo que a Unimed Natal fosse obrigada a custear a terapia PediaSuite. Senhores, na última semana, no dia 9 e 10 de novembro, eu tive a oportunidade de participar de uma jornada, segunda jornada, a respeito de direito de saúde, lá no estado da Paraíba. A jornada foi promovida pela Escola de Magistratura da Paraíba, justamente em razão desses aspectos que temos trazidos aqui toda semana, do aumento das demandas envolvendo direito de saúde, em razão da divergência e até um pouco da falta de conhecimento, porque a cada dia surgem novos métodos em que, por muitas vezes, se verifica que não possui comprovação da sua eficácia científica. Tive a oportunidade de, no dia 10, aprender um pouco mais com o juiz federal, o senhor Clênio Jair Schilzer. E ele nos colocou essas questões envolvendo o custeio de métodos sem comprovação científica de uma maneira muito, muito interessante. Ele fala que, na evolução da judicialização da saúde, nós podemos perceber especificamente 3 momentos. Um primeiro momento, em que ele já adiantou que restava superado, que era a judicialização com base na esperança. O judiciário, diante da demanda que é proposta, né, pelo autor da ação, em ter o seu problema de saúde atendido e curado, propõe ao judiciário que o plano de saúde ou mesmo o Estado seja obrigado a custear um tratamento, mesmo sem evidência científica. E o pedido daquele beneficiário ou daquela pessoa, ela é baseada única e exclusivamente na esperança de ter o seu desejo, a sua patologia tratada. Contudo, a partir do julgamento dos embargos de divergência, a partir pelo STJ, né, e a partir da edição da Lei 14.454 de 2022, pelo o legislador pátrio, ele coloca um outro fator que passa a ser muito mais importante, justamente visando, e é parte de uma evolução nessa questão da judicialização da saúde, que é a judicialização com base nas evidências científicas. Então, os senhores muito bem sabem que, a partir da edição da Lei 14.454 de 2022, o legislador pátrio, ele deixa de lado um pouco da questão da esperança e ele passa a se debruçar a respeito das evidências científicas. E só a partir daí, havendo comprovação científica da eficácia daquele método, é que, sim, pode-se falar em rol taxativo mitigado. Inclusive, foi uma expressão muito utilizada
pelas pessoas que ali debateram, e ali nós tivemos procurador federal da Agência Nacional de Saúde, o próprio juiz federal, alguns advogados que hoje participam, por exemplo, das Fonajus, que a próxima, inclusive, irá acontecer no próximo dia 23/11. Então, naquela oportunidade, eu fiquei muito interessada em observar isso, porque, de fato, quando eu comecei a advogar, 13 anos atrás, 13 anos, me perdoe a redundância, há 13 anos, de fato, o fator da esperança era muito importante. Mas hoje, com essa evolução normativa, por meio da Lei 14.454, a comprovação da eficácia científica, a comprovação científica da eficácia, ela passa a ser muito importante. Então, senhores, no nosso recurso, os senhores podem observar que nós já mostramos que o método que está sendo pretendido custeio, o PED-Suite, ele não possui bases técnicas, ele não possui comprovação científica da sua eficácia. Nós apresentamos aos excelentíssimos desembargadores um parecer técnico emitido pela Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, em que demonstra que o método pretendido custeio não possui base científica, não possui base segura para que seja determinado custeio por parte do plano de saúde, nem mesmo pelo SUS. Não pode ser custeado pelo SUS. Mas vemos que muitas decisões judiciais ele deve ser custeado pelo plano de saúde, o que é um contrassenso. Além disso, ele evidencia a carência de evidência científica. Não fosse suficiente o parecer que trouxe aos autos aos senhores, trouxemos também um outro parecer, esse da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, do ano de 2021, que evidencia que a terapia que está sendo pretendida, o custeio, possui um baixo valor científico. Trouxemos também um parecer do Conselho Federal de Medicina, número 14, de 2018, em que se evidencia que os parâmetros que foram demonstrados por meio da utilização do médico, eles não têm superioridade na sua utilização, a sua eficácia não tem superioridade aos demais métodos que estão sendo custeados pelo plano de saúde e que possuem comprovação científica da sua eficácia. Além disso, nesse parecer do Conselho Federal de Medicina, os profissionais que ali elaboraram aquele parecer, eles revelam diversas contraindicações do método, certo? Trouxemos também aos senhores desembargadores um parecer da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, demonstrando que também não há superioridade do método pretendido custeio, em que se utiliza diversos especiais, e aí nessa categoria ele coloca o PED-Suite, o TheraSuite e outros mais. Trouxemos aos senhores notas técnicas do Natijus Nacional, a de número 9.666, bem como as notas técnicas do Tribunal de Justiça do Ceará. E, além disso, além desse caráter técnico, né, além de trazer aos senhores a ausência de suporte técnico, de evidências científicas, estou trazendo aos excelentíssimos desembargadores as cláusulas contratuais, que precisam sim ser observadas. Como trago a cada momento aqui nas minhas sustentações orais, a elaboração de uma mensalidade acessível ao beneficiário, ela é feita com base primeiro, em aspectos que a própria Lei 9656 de 98 coloca como deve ser observado, para aqueles parâmetros devem ser observados. Observado, por exemplo, a sinistralidade daqueles contratos, né? Então, o contrato elaborado, ventilado pelas partes, ela coloca uma mensalidade, ela coloca custos, e a partir dali é feito uma projeção de custos de gastos e, por causa disso, é colocado ao beneficiário uma determinada mensalidade. Não é algo feito aleatoriamente. Esse mês nós decidimos que vamos cobrar um valor de 400, 500, 600, e assim vai aumentando aleatoriamente. Não. Todos os parâmetros para a fixação da mensalidade do plano de saúde é fixado por lei. Além disso, como disse aos senhores, o próprio legislador pátrio trouxe a nós, por meio da Lei 9656 de 98 e da Lei 14.454, as duas únicas exceções em que se pode mitigar a taxatividade do rol da ANS. Senhores, como disse o senhor, essa evolução da judicialização da saúde, em que no primeiro momento foi trazido, né, o aspecto da esperança para se custear ou não o método que está sendo pretendido, ela foi abandonada pelo legislador pátrio, né? E passamos, então, a partir da nova lei, a judicialização com base na evidência científica. E é exatamente por isso que estou trazendo aos senhores as notas técnicas e os estudos e pareceres que foram juntados. Mas é interessante também
a gente verificar que o terceiro momento da judicialização da saúde, ela está baseada no valor, na avaliação econômica e no impacto financeiro que esses métodos custeados fora do rol e que possuem, sim, um valor econômico muito alto, elas geram, né, na saúde atuarial e no equilíbrio financeiro dos planos de saúde. E não falo isso única e exclusivamente baseado numa palestra ou em um momento de debates que nos foram proporcionados ali. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, ele vem trazendo o caráter, essa necessidade, né, de se observar a avaliação econômica e os impactos financeiros dessa mitigação do rol nos seus julgamentos. Assim foi o julgamento da ADIM 7.088, de relatoria do ministro Roberto Barroso. Também temos outros julgamentos de agosto de 2023, todos muito recentes, porque é fato que essa função de complementar o sistema de saúde, né, tendo em vista que o nosso sistema de saúde único ele não é suficiente para atender as demandas de toda a população, então esse caráter complementar da saúde suplementar, ela vem sendo atingida por essa mitigação sem respaldo científico. Então, excelências, não é demais ressaltar esses aspectos que estou trazendo aos senhores para requerer aos senhores o provimento dos nossos agravos. A respeito da hidroterapia, gostaria de trazer aos senhores que também não existe previsão legal, contratual ou mesmo uma previsão regulamentar por parte da ANS. Como já coloquei em outras oportunidades, existe parecer técnico que foi juntado aos autos que respaldam a negativa da Unimed Natal. Existe ofício por parte da Unimed, por parte da ANS, emitido explicando o motivo pelo qual a hidroterapia ou a natação terapêutica, ela não deve ser deferida por parte dos planos de saúde, porque não estão relacionados, não é aplicada por um profissional de saúde, certo? E não tem previsão no rol, além da necessidade da comprovação, né, científica da sua eficácia. Então, excelências, todos esses aspectos que estou trazendo aqui à tribuna aos senhores desembargadores, eles deveriam, por deveres, influenciar. Mas, sem deixar de lado o aspecto jurisprudencial, gostaria de ressaltar aos senhores desembargadores o agravo do instrumento que foi julgado por esta Câmara, de relatoria do excelentíssimo desembargador Cornélio Alves, o agravo do instrumento 080-3526, dígito 07 de 2023, que vai na mesma linha de pensamento de recursos julgados pela 4ª turma do STJ, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Então, excelências, temos, como disse aos senhores, aspectos técnicos, né? Aspectos que denotam que não existe evidência científica, temos aspectos contratuais, regulamentares por parte da ANS, que, igualmente a respeito da hidroterapia e da PEDSUIT, já emitiu notas, pareceres, no sentido de ressaltar que os planos de saúde não têm obrigação de custeio. Além, como disse aos senhores, de aspectos legais e jurisprudenciais que precisam ser avaliados quando do julgamento. Então, excelências, é exatamente por esse motivo que no agravo número de ordem 28, né, em que a Unimed Natal é parte agravada, nós estamos requerendo o desprovimento do agravo. No agravo número de ordem 31, em que a Unimed Natal também é parte agravada, estamos requerendo o desprovimento do referido agravo e assim encerro a minha fala. Obrigada pela oportunidade do debate. Sempre. Pois não, doutor Rodrigo também está na sala, no 28, Bruno, doutor Bruno. Sala virtual, excelência. Doutor Bruno Henrique. Pode começar? Relator. 28. Pois não, excelência. Pode começar, tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Expedito Ferreira, excelentíssimo senhor desembargador Cornélio, ora relator do processo, desembargador de Lermando, tenho cumprimento, demais eventuais de justiça, os representantes do Ministério Público, meus colegas advogados presentes pessoalmente ou virtualmente,
É uma responsabilidade muito grande, senhor presidente, senhor relator, proferir uma sustentação oral após uma fala tão consistente e tão cheia de vontade como a proferida pela minha eleta colega, que eu quero muito bem, doutora Fernanda, que me antecedeu. Eu digo muito que no direito e na advocacia nós temos um lado, a história de um lado, do outro e o verdadeiro, né? Nem eu sou o dono da razão, nem a doutora Fernanda, através do seu cliente, a Unimed Natal, são donos da razão. Um fato, um ponto me chama a atenção na fala da minha colega, foi quando ela diz que muitos pacientes enveredam na justiça munidos e alicerçados tão somente na esperança. E aí eu preciso discordar em gênero, número e grau dessa afirmação, porque ninguém em sã consciência vem à justiça buscar um tratamento médico apenas na esperança. Essa esperança é de quê? De uma melhora, de uma superioridade, de uma qualidade de vida. O que nós vemos nos processos judiciais em que demandamos, sobretudo contra a Unimed, são processos judiciais que são fundamentados em laudos médicos, em relatórios profissionais. Para que Vossas Excelências tenham uma ideia do que eu falo, em termos exemplificativos, nós já tivemos pedidos de emendas por parte de uma determinada magistrada daqui de Natal, exclusivamente porque o laudo médico não continha a quantidade de sessões prescritas ao paciente. Quiçá um requerimento formulado tão somente na vontade de um melhor quadro clínico. O simpósio aí comentado pela doutora Fernanda, e aí eu digo que eu me refiro à pessoa física da colega, que ocorreu no estado da Paraíba, foi nominado por alguns colegas de lá como um verdadeiro show de horrores. Um congresso basicamente feito e produzido por advogados de operadores de planos de saúde, não poderia ser diferente. Mas retomando aqui ao mérito do processo. Pensamentos existem diversos. Se nós estivéssemos ligados aqui tão somente à Lei 14.454, por exemplo, nós teríamos ciência em ambiente natural fornecido pelo plano de saúde. Mas quando a gente se refere exclusivamente ao PED-Suite, desembargador Expedito, desembargador de Lermano, Vossas Excelências, que tem um entendimento sim favorável a esta terapia, porque esta terapia não é nada que foge à superioridade científica tão questionada. Ela é, por exemplo, mencionada na resolução 443 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Essa aí, no caso, peço perdão, é a 443, no que diz respeito à hidroterapia, que ela disciplina a fisioterapia aquática como atividade exclusiva do profissional fisioterapeuta. Ou seja, a hidroterapia nada mais é do que uma atividade voltada exclusivamente à área de saúde, fornecida na modalidade de hidroterapia. No que diz respeito ao PED-Suite, por exemplo, eu invoco a nota técnica número 55818, nota técnica número 76167, nota técnica 78363 do NADJUS, onde atestam, sim, a superioridade, considerando que estudos conduzidos com crianças com paralisia cerebral demonstram maior efetividade da terapia neurointensiva com suíte, PED-Suite e TheraSuite do que a fisioterapia convencional. Este parecer é favorável.
E isso é um parecer que está acostado aos autos, no ID 2092, 1289 e seguintes, que atestam a superioridade do tratamento no que tange ao diagnóstico posto nos autos pelo agravante. Então, nós não estamos falando de nenhum tratamento estranho, porque muito se fala que o tratamento utilizam vestes que não são acobertadas pelo plano de saúde. As vestes, por exemplo, os elásticos que falam e as gaiolas, eles são tão somente instrumentos de trabalho. É que nem um cliente chegar no meu escritório de advocacia ou no escritório de doutora Fernanda querendo nos contratar e, além dos meus serviços advocatícios, eu vá vender a ele a minha caneta, o meu computador, o meu microfone, a minha câmera, o meu terno. Isso são instrumentos indumentários do trabalho. Então, nada tem a ver. Tanto é que o paciente, quando vai se pagar as horas à operadora de plano de saúde, na nota não vai emitido terapia, peg suite, gaiola, elástico, nada disso. Não há de se comparar, e aí eu deixo muito claro que os pareceres que foram apresentados na fala da operadora de plano de saúde são pareceres aí um tanto quanto defasados, que eles não, em momento algum, atestam a falta da comprovação científica. O que eles dizem é que até então não existia comprovação de superioridade, o que é diferente. O que a gente consegue desdizer com as notas técnicas que já foram mencionadas na minha fala. E isso, desembargador Dilermando, desembargador Expedito e desembargador Cornélio, que apesar de ter um voto divergente, não custa nada uma reflexão cotidiana. Isso tudo foi corroborado pelo próprio Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional através do Acórdão 38, onde os conselheiros federais da autarquia reconhecem que a modalidade terapêutica, conhecida comercialmente como PEG Suite, traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para a melhoria da funcionalidade dos pacientes. Isso quem está dizendo não é o advogado do usuário do plano de saúde. É o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional no acordo número 38. No que tange a hidroterapia, que já foi também mencionado, nós temos uma resolução do próprio Conselho também, regulamentando a atividade da fisioterapia aquática, porque a hidroterapia nada mais é do que a fisioterapia aquática. A hidroterapia não é feita numa natação, num clube, na ABB ou num clube da vida, é feita dentro de uma clínica. Ou seja, nós estamos num tratamento dentro do ambiente exclusivamente clínico. Então, talvez a esperança de uma melhora de um tratamento não seja na hora de perseguir judicialmente uma terapia. A esperança de um tratamento realmente se dá quando da necessidade da utilização de um plano de saúde, porque apesar da defesa infusiva, que se trata de saúde suplementar, isso é uma previsão constitucional. Da mesma forma que a operadora de plano de saúde está apta a receber o retorno financeiro do usuário na modalidade de coprestação, a partir do momento que existe um cálculo atuarial, inclusive com diversos contratos sendo aumentados em 50%, 60%, e diga-se, com chancela do Poder Judiciário, afinal de contas, essa questão dos planos não regulamentados, dos planos coletivos por adesão, não existe essa previsão, essa regulamentação da ANS, de dizer qual vai ser o aumento. Então, será que o usuário só pode ser penalizado na hora de pagar, mas na hora de receber? Então, excelências, a questão da comprovação científica
que é tão questionada não existe, porque nós temos pareceres do NatJuiz anexados aos autos, pareceres recentes, um de dezembro de 2021, outro maio de 2022, um outro maio de 2022 também, ou seja, pareceres recentes do NatJuiz. Não estamos falando de laudos médicos feitos pelos profissionais que acompanham, e diga-se de passagem, temos sim laudo médico de um neurocirurgião, de um ortopedista, recomendando o tratamento da criança. Médicos credenciados, inclusive, a operadora de plano de saúde. E por se tratar de uma cooperativa médica, esses médicos são, inclusive, sócios do plano. Eles são submetidos à prorata. Porque o médico queria passar um tratamento que não condiz com a realidade clínica de um paciente, sem comprovação científica, sabendo que iria ocasionar prejuízos financeiros na sua própria empresa, porque é uma cooperativa. Dito isto, e por tudo que mais consta no processo, é de se suplicar a vossas excelências o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, no sentido de determinar à operadora de plano de saúde a autorização e custeio do tratamento nos exatos termos da prescrição médica, notadamente no que diz respeito ao PED-SFIT e à hidroterapia, mantendo, inclusive, excelências, os entendimentos já exarados em outros processos pelo desembargador de Lermano, o desembargador expedito, e na expectativa que haja sim uma reflexão do desembargador Cornélio, que ora é relator dos trabalhos. Agradeço a atenção de todos e nesses termos que eu peço deferimento. Doutor Bruno, são 28, foi, voto do Lermano. Vossa Excelência discorda do relator também aqui. O meu voto é no mesmo modo anterior, né? É pelo conhecimento e negando provimento ao agravo. O 28, né? 28, maioria vence. A maioria dá-se provimento, né? Dá-se provimento, vence do relator. Quem fica o relator? 30, o 29. Quem fica relator, desembargador de Lermano, desembargador expedito? Desembargador expedito, né? Relator. E o 31 também, no mesmo sentido, né, desembargador de Lermano? 31, outra questão, né? Anteciposto conheço também nego provimento, né? Vossa Excelência. Pelo que está aqui, eu acho que está unanimidade. É outra questão, mas concordo com o relator também. Pronto. Pelo que está no... O 30 de Vossa Excelência... O 31 está unanimidade, né? A evidência também não tem... Não cabe sustentação oral. O 30. O 30 é um cumprimento de sentença. Está negando provimento também o recurso. A unanimidade, né, senhor? No 30. Sustentações orais. O primeiro é adiado, desembargador Cláudio. O segundo, adiado, desembargador Cláudio. Terceiro, quarto, quinto, adiado. O sexto, agravo de instrumento, não cabe sustentação oral. Ou, desculpem, embarque de declaração. Hein? Embarque de declaração. A unanimidade. Rejeitando dos embargos. O sétimo, apelação cível. Não tem sustentação oral, não. Rafael Fernando Nunes Cavalcante, está em mesa ou não? Rafael Nunes Chavante. Tem mesa? O sétimo está presente. Operação Civil 0800 779 44 2019. Apelante FAD, advogado Rafael Nunes Cavalcante, apelado JDFNS, advogado Edineide da Suassuna Dias de Moura. Tá, senhora, Vossa Excelência, pelo apelante? Isso, Excelência. Pelo apelante. Tem 15 minutos, Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Senhores desembargadores, incluindo o relator,
O presente processo trata-se de uma apelação civil que é originária de uma ação de divórcio litigioso, ajuizado pela apelada. O único ponto em discussão nessa apelação é a partilha do imóvel de moradia do casal, que, quando da sentença ACO, foi dada unicamente exclusiva à apelada. Como pode ser visto nos autos, no saneamento processual, o único ponto controvertido era o valor dos bens, nada com relação à posse e à propriedade de determinado bem. Acontece que, por ocasião anterior à sentença, a apelada ela juntou um documento que seria uma suposta escritura particular de doação, uma suposta escritura particular de doação daquele imóvel. Nossa apelação se discute em 3 pontos. O primeiro dele foi pela preclusão de um novo pedido. Isso porque, quando da inicial, foi a própria autora, a própria apelada, quando a autora na inicial, né, quem requereu a divisão desse imóvel, porque ela reconhecia que era o imóvel de morada do casal e ela queria a divisão dele. Foi a própria autora quem pediu isso. O réu foi citado, se defendeu, houve audiência, houve avaliação desse bem, o processo foi saneado e somente posteriormente foi que ela juntou essa suposta escritura. Nos termos do artigo 329 do CPC, o autor ele pode alterar a sua inicial, o pedido inicial. Passada a citação, somente com a concordância do réu. Após o despacho saneador, não, estará precluso esse novo pedido. Então é o primeiro ponto da sentença, esse novo pedido ele está precluso. Ela não poderia, em um primeiro momento, enganar o réu, dizendo que a casa era dos dois e queria a divisão dela, fazer a avaliação, fez o réu pagar pela avaliação pelo período oficial, para depois vir dizer que era só dela o imóvel. Tudo bem, esse é o primeiro ponto da apelação. O segundo ponto diz respeito a uma escritura particular. O documento juntado, né, no ID 19868231, que é essa suposta escritura particular, como bem dito, não tem nenhum reconhecimento sequer cartorário de firma, de assinatura, são assinaturas em vãs, é um documento particular, e nos termos do artigo 221 do Código Civil, escritura particular ela só faz prova entre as partes. Ela não pode fazer prova, não tem efeito contra terceiros, que é o caso do meu cliente, né, do ex-marido dela, do apelante. É uma escritura supostamente particular entre um doador e ela, ou seja, só tem efeito entre eles dois, porque é particular, não é pública, não houve uma instrumentalização, não houve a forma conforme o Código Civil. E o Código Civil deixa claro, no artigo 221, que escrituras particulares só tem valia entre as partes, não tem valia contra terceiros, como é o caso do meu cliente. Então, assim, esse documento não tem efeito. Ainda que se entendesse pela não preclusão, tal documento não tem efeito nos autos, tendo em vista que é uma escritura particular. Todavia, não se entendendo pela preclusão, não se entendendo pela falta de efeito desse documento, esse documento não representa o imóvel em questão. Lá no ID 19868170, existe a avaliação pericial. Houve um perito, um engenheiro, que fez a avaliação do imóvel naquele momento processual, que era a casa do casal, e nessa avaliação ele constatou que o imóvel tinha 190 metros quadrados. 190 metros quadrados. Esse é o imóvel que está querendo se dividir aqui. Todavia, lá no documento que ela juntou, que era uma suposta escritura de doação desse imóvel, né, que não iria se comunicar ao imóvel porque era uma doação, lá no ID 19868231, esse documento, que é uma escritura particular, como já dito, nele menciona que é um imóvel, um terreno de 6 hectares. A doação é de um terreno de 6 hectares, 60 mil metros quadrados. A casa que nós estamos falando tem 190 metros quadrados, ou seja, ainda que se entenda pela não preclusão, que se entenda pela validade de um instrumento particular nesse caso, esse instrumento não representa a casa do casal. A casa do casal é um imóvel de 190 metros quadrados, está lá no ID 19868170, na perícia feita por profissional habilitado, inclusive nomeado pelo juízo. Então, nesse ponto, Excelência, o imóvel tem que ser dividido. Não é justo que o casal tenha construído uma vida juntos, que tenha construído um imóvel, tenha construído essa casa, aumentado, feito várias reformas, e no final essa casa não ser dividida de igual modo, não ser dividida para os dois, né? Tanto para o marido quanto para a esposa. Eu sei que a primeiro olho, quando se vê um documento juntado no processo, já se imagina, não, é doação, realmente é só dela, mas tem esses 3 pontos que o apelante está
trazendo ao processo, e que, caso ainda Vossa Excelência discordem, que mencionasse esses 3 pontos, para que a gente possa refletir no processo e chegar a uma conclusão mais justa para as partes. Nesses termos é o pedido, Excelência. Ante o exposto, vai pelo conhecimento provimento parcial do apelo apenas para reformar a sentença no sentido de conceder os benefícios gratuitos à parte ré, hora recorrente. É como voto, Excelência. Está unanimidade, Excelência. O 10º. Com vista do desembargador Dilermano Mota. Né? Foi o 8º? O 8º. Advogado está. Presente, Márcio Excelência. Dantas. Doutor Márcio Dantas. Apelação civil 0880, 734, 72, 2018, primeira Câmara Civil, Astério Alves de Araújo Filho, Márcio Dantas de Araújo, pela representante do Estado do Rio Grande do Norte, DR. Parágrafo 5º, Vossa Excelência. Excelentíssimos senhores desembargadores, Expedito Ferreira, Dilermando Mota e Cornélio Alves, que compõem essa Câmara, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, demais colegas presentes na sala virtual e aí no plenário do TJ. O processo trata de uma desapropriação do acesso ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante, onde o Estado do Rio Grande do Norte, em 2014, fez publicar um decreto expropriatório de uma área compreendida entre a BR-304, em Macaíba, até o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, lá no município homônimo. O meu cliente, Astério, teve parte do imóvel rural dele, a fazenda Jacobina, desapropriada, uma área de 13 mil e alguma coisa metros quadrados, onde o Estado do Rio Grande do Norte promoveu todo o processo administrativo, fez toda a instrução, emitiu-se na posse, já construiu o acesso ao aeroporto, como todos sabemos, né, de ordem pública, um fato público, mas fez a avaliação do imóvel, fixou o valor da indenização, mas infelizmente não realizou o pagamento dessa indenização a nenhum dos proprietários que tiveram suas áreas desapropriadas. Nós, enquanto advogados, ajuizamos 5 ações monitórias de 5 proprietários distintos desse mesmo trecho que foi desapropriado. 4 delas já julgadas por esse Tribunal de Justiça, pela 2ª e 3ª Câmaras Cíveis, nas quais rejeitaram as alegações do Estado para julgar como viável a cobrança dessa indenização através de ação monitória, já que todo o processo os processos administrativos tinham sido devidamente instruídos, faltando apenas o pagamento por parte do Estado como forma de indenização, que deveria ter sido prévia e justa, e até agora, passados praticamente 9 anos, ou mais de 9 anos, já que o decreto é de janeiro de 2014, e já estamos prestes a chegar em 2024, praticamente 10 anos sem que o cliente receba a indenização devida. O juízo de piso considerou, julgando os embargos monitórios apresentados pelo Estado, considerou que a ação monitória não era o meio adequado à cobrança, já que carecia interesse processual, uma vez que o Estado já teria aberto esse processo administrativo e não teria concluído o pagamento. E, nesse sentido, julgou pela procedência dos embargos monitórios, afastando, então,
o interesse processual do autor, o que a gente combate a partir dessa apelação. Ora, nos diversos julgados que eu já me referi, dois da segunda Câmara e dois da terceira Câmara, restaram patentes, e são ações idênticas, de que o interesse processual dos autores na cobrança da dívida deveria ser rejeitado, e aqui a ação monitória era um meio devido de cobrança. Eu vou ler, peço Vênia para ler a ementa do último julgado da terceira Câmara, que foi da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro, que tem a seguinte ementa. Apelação civil, processo Apelação civil, processo 088-6832-76, 2018, 020-5001, desembargador Vivaldo Pinheiro, terceira Câmara Civil. Constitucional, administrativo, processo civil, apelação civil, juízo de admissibilidade positiva, ação monitória, desapropriação de imóvel rural, documentos escritos sem eficácia executiva, adequação da via eleita, erro injudicando, anulação de sentença procedente. E no decorrer do voto, o desembargador fala: na hipótese dos autos, a desapropriação da fazenda Santa Terezinha ocorreu na via administrativa pelo processo administrativo tal, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal e decreto 24.134/2014 do Estado do Rio Grande do Norte. Destaco restar apenas o pagamento da indenização para finalizar o processo de desapropriação, de modo que todo o procedimento extrajudicial foi conduzido pela administração pública, inclusive ressaltando que o valor da indenização foi definido no laudo pericial produzido pela Comissão Permanente de Avaliação, CPA, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, sem nenhuma resistência da parte interessada. Portanto, sendo o rito da ação monitória plenamente compatível com o direito postulado, considero adequada a ação monitória. E aí, deu provimento à nossa apelação, porque em um caso semelhante também, o juízo de primeiro grau também havia afastado a possibilidade de cobrança via ação monitória. Então, este caso do senhor Astério, na hora apelante, é idêntico a esse que já foi julgado e outros 3. Todos eles conduzidos no mesmo sentido de que a ação monitória poderia ser manejada e cobrada o Estado, para compelir o Estado a pagar a indenização devida. Então, a gente pede a reforma da apelação, a reforma da sentença, julgando procedente a apelação para anular a sentença de primeiro grau que afastou e reconheceu a carência de ação por falta de interesse processual. No outro turno, como a causa já resta madura, o Estado já produziu provas, o Estado já manejou os embargos monitórios, consideramos que a ação está apta a ser julgada por esse tribunal como causa madura. E pela rejeição dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo, já que está se cobrando, né, pela ação monitória tão somente o valor que o próprio Estado já definiu em laudo de avaliação da terra. Lógico que, desta feita, com a atualização monetária desde a data do laudo e acrescidos dos encargos legais e sucumbenciais. É isso que a gente pede. Quanto expôs, vale para o conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença exarada e majorando os honorários para 12%, conforme para o artigo 85, parágrafo 1º do CPC. A unanimidade, excelência. O 9º já foi votado. O 10º já teve a sustentação oral do Bruno Henrique, pediu vice-desembargador Lermano Mota. Está bem, excelência? O 10. Com vista, o 11º também é pela ação civil 0800.
Já houve sustentação? Já houve sustentação, já houve. Estou lançando divergência aqui. Lançando divergência, que inclusive com algumas considerações. Estou votando pelo provimento do recurso. Por maioria, extensão, né, Excelência? Correto, Excelência. O 11º é extensão, que é apelação. Extensão de quórum. 12º. Apelação civil 0800 44797 2022, SDNL, Aline Macedo Maranhão, Gemerson Vidal de Oliveira, pelo apelado. São letras, né? Tem um advogado mesmo? Deve ser família, né? Família. Não. Não está presente, né? Julgado, né? Julgado. A unanimidade, né? 13º. Gabriela Peliciotti Lins, está em mesa? Está presente? Presente. Apelação civil 085 3821 52 2021. Apelão Estado do Rio Grande do Norte, apelado representante do Rio Grande do Norte. Sendo judiciar, advogado Gabriel Peliciotti Lima. Você tem a palavra por 15 minutos. Muito obrigada, excelências. Gostaria de desejar uma excelente manhã, uma excelente véspera de feriado na pessoa do senhor presidente, excelentíssimo relator. Seria muito breve. Aqui trata-se de uma ação ordinária onde pretende-se afastar a alíquota diferenciada sobre serviços de energia e comunicação. Trata-se de um caso pós-modulação. No entanto, gostaria de chamar a atenção que, apesar de ser uma ação ajuizada após o julgamento do tema 745 no STF, após o marco de modulação, há dois tipos de pedidos na nossa ação. Um primeiro, né, em que fosse reconhecida mesmo antes da modulação, tendo em vista a justa expectativa de provimento da ação, tendo em vista a jurisprudência que já vinha se firmando antes mesmo do julgamento do tema 745, e além disso também que a partir de 2024, que foi o marco fixado pelo Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, perdão, fosse então assegurado que a alíquota sobre serviços de energia e serviços de comunicação fosse aquela geral do Estado, né? Então, como muito bem decidido pelo julgador de primeiro grau, ficou decidido em que o Estado do Rio Grande do Norte deveria, então, a partir de 2024, assegurar né, tivesse perante a apelada a fixação de alíquota geral aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Então, foi dada parcial procedência. Então, rogamos nas nossas contrarrazões que essa sentença ela seja mantida aqui pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, para que seja mantida, então, aquilo que a modulação, inclusive, já assegurou, que é a alíquota geral para esses serviços, eis que o princípio da seletividade seja mantida, então, a alíquota geral a partir de 2024. Muito obrigada. A unanimidade, né? Correto. Pelo conhecimento e provimento do apelo, você tem que formar a sentença julgando procedente o pleito autoral. Como voto, excelência? Agora o 14º, desembargador de Lermando. Não cabe sustentação oral. Tutela e urgência não é tutela e urgência e evidência. A unanimidade. Já tem muito. 15º. 083 573 33 28 22. Júlia Dias da Costa. A PEC. Está em mesa? Paulo Coutinho. Julgado. Cornélio tem muitos ainda, né? Tem vários. Você tem, unanimidade, né? Cornélio, você tem vários. 18º agora. 16. Presente a unanimidade, né? A unanimidade. 17.
839, 81, 2022. Presente algum advogado na sala? Não. Julgado. Unanimidade. 18. É do Cláudio Santos. Adiado. 19º, adiado. Vice-vaga do Cláudio Santos. Adiado. 20º, adiado também. Vice-vaga do Cláudio Santos. 23 já foi julgado. 21. 21 adiado. 22. Tem algum advogado na sala? O 08 não presente. Julgado também. Unanimidade. 23 já foi julgado. 24 já foi julgado. 25, Barra do Cornélio. É a gráfica 0800, 080, 6750, 50, 2023. Tem algum advogado na sala? Julgado. A unanimidade. 26. Não cabe sustentação oral. Não é tutela urgente nem evidência. O advogado está presente, mas não cabe sustentação oral. Julgado ao... Quanto exposto, disponibilidade de declaramento 355 ao grave instrumental, mantendo em retocado o veredicto atacado. 26. 26 ao 0810355042023. É, 02023. Não cabe sustentação oral, excelência. Julgado à unanimidade. 27. Paulo Souza Coutinho, Perdeu objeto, Zibador, porque foi prejudicado o agravo do instrumento. Perdeu o objeto, 27. 28 já foi julgado. A ação lá embaixo, que diga. 29 já foi julgado. 30 já foi julgado. O 31. Já foi. Já foi julgado. 32. Tem algum advogado de mesa? Na sala, não. É Tereza, apelando Tereza Francisco dos Santos, Banco Itaú. É o 0800 456 9223. Não tem mesa, foi julgado à unanimidade. Tem voto relator. 33. 085 0477. Está presente? Doutor Hermes Matoso. Vossa Excelência, apelação civil 085 0477 38 2016, apelante Médico Combustível Limitada, advogado Priscila Matoso, apelante é advogado Maria Fabiana da Amor Silva e outros. Então tem duas apelações. Tem duas apelações. Apelado Método Construtivo. Tem alguma redação? Está presente na sala, advogado. Você está com a palavra. Eu estou representando a apelada apelante Priscila. Penso que serei só eu a fazer a sustentação? Só Vossa Excelência. Tá. Serei breve, é um caso de cumprimento, primeiramente, o desembargador presidente da colenta turma, o desembargador Expedito, o desembargador relator Cornélio, o desembargador Dilermano e todos os serventuários, colegas profissionais do direito, operadores aqui presentes, seja virtualmente como eu ou fisicamente aí no plenário. Serei super breve, desembargador, é um caso de rescisão contratual. Doutor, representa quem, doutor? A Priscila, né? São caso duas, apelante e apelado. Apelante só quanto ao dano moral e apelada quanto ao restante dos objetos. Eu estou dando assim, provimento em parte a pena para condenar a construtora a pagamento de R$5.000 a título de indenização por danos morais. Perfeito, abro mão então da sustentação, Excelência. A unanimidade, Excelência. O 34, Operação Civil 0800 66 29 2022. Tem algum. Doutor Danilo Costa de Santos Amorim. Está presente, julgado à unanimidade.
35. Unimed Natal, do Bruno Henrique Salomão Farias. Julgado, está presente, mas está sendo julgado. Então vamos embora. Presente, excelência. Doutor Bruno, tá aí, apareceu. Tá, mas aqui tá. Embargador Cornélio é o relator, é? Sim, sou ele. É o número 35, é isso? 35. É quem é que vai fazer a extensão? Doutor Bruno. Doutor Bruno. Eu estou negando provimento. Negando provimento ao apelo, doutor Bruno. Ok, excelência. A Muito unanimidade. obrigado, bom trabalho a todos. 36 foi julgado. 37, Marlon Sanches. É o 0800 1495 1221. Está na sala? Julgado. A unanimidade. Teve voto do relator. 38. 38 Não é cabe agravo sustentação interno, oral aos embargador Cornélio. É isso. É agravo interno. Antes o exposto, com esse do provimento parcial ao agravo para que seja oponizado os seus apelantes para o recolhimento das custas do apelo em sua forma simples, sob pena de deserção. Como voto, Excelência? A unanimidade. 39. Maria Isabel Costa Fernando do Rego. Não presente. Julgado a unanimidade. 40. Não presente. Julgado a unanimidade. 41. Doutor Cid Bezerra de Oliveira Neto. Está presente? Presente, excelência. Também Apresenta quem, doutor? Apelante? Apelante. Os recorrentes. Recorrentes? Isso. Pode fazer a extentação oral, então. 15 minutos, Bom você dia a está com a todos. palavra. Bom dia, desembargadores. No caso, saúdo todos os presentes nesta sala virtual e presencial. Serei bem objetivo e breve, porque o caso requer isto. Trata-se de um caso comum ao judiciário. Aquele tipo de caso que a parte vai residir em um imóvel, a outra parte permite que ele vá, passa um ano, passam 2 anos, quando se vê passou décadas, e quando tenta retomar o imóvel, finda que a demanda termina para o judiciário decidir. E a sentença julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a exceção da uso capião para os recorridos. A sentença foi muito objetiva, muito sucinta, em apenas dizer que houve o animus domini, sem, no entanto, dizer as razões que chegaram a esta conclusão. E o aspecto principal desta sustentação oral e do recurso de apelação é justamente sobre o animus domini. E nós temos apenas dois pontos para a reflexão da turma, que foi o depoimento das partes, o depoimento dos réus, o casal, todos os dois foram uníssonos e dizer que foram residir no imóvel por permissão, por autorização da família dos recorrentes. Igualmente, como não poderia ser diferente, as testemunhas todas disseram da mesma forma que sabia que o imóvel tinha dono, mas eles residem lá há vários anos e a questão do tempo é em controvérsia. Então, um ponto principal é a posse nasceu e perpetuou sabendo que existia dono. Então, desde o início da posse, as partes sabiam que o imóvel tinha proprietário e lá continuaram residindo. Então, em momento algum, o imóvel foi tido como dono pelas partes recorridas. Pelo contrário, ela nasceu e se perpetuou sem o animus domini, parecendo assim o requisito da uso capião. Então, a parte recorrente roga deste tribunal que não reconheça o animus domini para dar provimento à apelação e julgar procedente o pedido inicial. É o que requer a vossas excelências. Bom, o recurso aqui eu estou conhecendo, negando provimento. O meu 42 é meu, não? É.
É 42. 42 está com vista, Cláudio Santos. Ah, tá certo. Do 42 ao 55, todos adiados, que o 42 está com vista do vereador Cláudio Santos, e todos os outros são de relatoria do vereador Cláudio Santos, que está de férias, né? E terça-feira a nossa sessão vai ser somente virtual. Né? E a próxima presencial será dia 28. Como não há nem mais nenhum processo de mesa, a sessão está encerrada.